Bom, vamos lá. Eu vou desativar o som aqui, mas quem quiser fazer alguma pergunta é só ativar. Vou desativar para não ficar ruído durante a transmissão. Bom, a gente vai hoje entrar no terceiro nível de existência, o Manipura Chakra, terminando esse princípio chamado de triângulo inferior, os que nos dá sustentação para a nossa existência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vou desativar um aqui. Eu vou colocar o slide, daí a gente vai acompanhando, a gente para, faz pergunta, como mais ou menos a rotina que a gente já tem feito. Vamos lá, compartilhar arquivo. Manipura Chakra. Nosso próximo. O Manipura Chakra, ele é o final dessa estrutura chamado de triângulo inferior. Hoje, inclusive, no final, a gente vai fazer um Kriya bastante avançado. Não sei se vocês comeram ou não. Se comeram, vai ter dificuldade. Mas se sentir dificuldade, respira normal. Que é trabalhar muito esse ponto, esse chakra, que é a ponte para a gente se transformar em humano, né? Então, basicamente, a estrutura desse chakra, Manipura, ele é fogo. Fogo, Agni, na Ayurveda, no Yoga, é essa energia que queima, né? É o fogo que queima. Ele é ligado à vontade. O anterior, vê que é uma escada, né? A gente tem uma Muladhara Chakra, que é a base instintiva, existencial. Depois a gente vem, que é né? A percepção do eu, o individualismo. Aí a gente começa a ver outra pessoa, a criação de outra pessoa, que é ligada aos órgãos sexuais, que é o Swadhisthana Chakra, que é já a visão de mais saindo do eu, saindo do ego e percebendo o mundo. E aí surge o desejo, o principal ponto de estrutura existencial nosso é o desejo. O desejo é o que impulsiona a ação, é toda a base nossa de criação. E esse desejo, ele se fundamenta na ação, na vontade, no princípio de agir, que é agora esse chakra que é Manipura, o plexo solar. É fogo, o fogo é o sistema digestivo, é digerir a vida, é entender, é controlar, dando a condição de possibilidade de de existência em si, né? E é esse que dá o impulso na vida. Então, se a gente imaginar, né, que a gente tem uma estrutura de animal, humano, e a capacidade de sobre-humano, de sobrepor essas condições animais, e a gente tem esses três níveis existenciais, esse é o chakra que é o ponto de partida para nos tornarmos humanos. Humano em que sentido? No sentido de deixarmos os nossos instintos de animal, de realização, de ação, e começar uma perspectiva de relacionamento, de um nível de percepção mais sutil. Se a gente pegar o Gita, né, a gente estudou ele lá, mas quem não estudou, o Gita é um dos livros fundamentais da tradição védica, é tido como a essência dos Vedas. O Gita é um livro que trabalha nos 6 primeiros capítulos fundamentalmente em ação, né, que é para entender, lá no primeiro dia que a gente conversou, a gente falou muito sobre a importância do materialismo e espiritualismo, são duas faces da mesma moeda. Às vezes existe um conflito entre o mundo material e o mundo espiritual, no qual a gente tende a ficar ou de um lado ou do outro. Mas, na verdade, os dois são faces de uma coisa só. Não existe a existência, sublimação no aspecto material sem o conhecimento, sem a vivência do material em si. Então, o Gita, ele trabalha todos os 6 primeiros capítulos discutindo ação, que é muito esse chakra. Esse chakra é o chakra da ação. Não se discute agir ou não agir, mas sim sempre como agir, né? É o chakra que, no começo ali, está dizendo os elementos básicos, né? Função, digerir condições, controlar o medo. O medo permeia todos esses 3 chakras, vergonha,
purificação, é todo um processo de agir. Não tem outra forma no mundo a não ser ação. O universo é um movimento que busca estabilidade e harmonia, mas em si ele é movimento. Até comentei, eu acho que no encontro passado, sobre a simbologia de Shiva Nataraja, que é aquele que mais conhecido do yoga, que tem lá no espaço, aquela onde ele está num círculo de fogo, dançando e tocando tambor, é tido como esse movimento, essa dança do universo, esse movimento, que é esse chakra. Então, é o centro da força de vontade, do controle e da coordenação. O controle, porque é ele que dá essa perspectiva de agir. Eu consigo fazer, eu faço. Eu tenho vontade e eu faço. Relacionado ao ponto do umbigo. Esse ponto do umbigo, por onde somos nutridos e recebemos energia para viver. É legal que, quando ele fala essa frase, rompida a conexão com a mãe, esse ponto continua com função sutil de coleta de energia. Porque se você pensar, o umbigo é o ponto onde traz toda a energia para a gente existir. Né? O cordão umbilical que liga a mãe a gente é o princípio da existência. Né? Sem esse ponto, eu não recebo nada, eu não existiria. E ele continua, depois de rompido, esse aspecto físico do cordão umbilical, ele continua com a função sutil de coletar energia. Esse é o ponto muito importante do nosso corpo. O Kundalini Yoga, a gente trabalha muito esse aspecto do ponto do umbigo, né? essa região, com respiração do fogo, com a postura de estiramento, que a gente vai ver nas posturas do yoga, trabalham muito essa região, porque ela é o ponto fundamental da nossa ação. Um ponto que a gente não pode nem questionar. Nós existimos para agir, né? E a ação é parte do universo. O universo é movimento. Não existe a possibilidade de não ação. O simples fato de ficar parado, né, em silêncio, é uma ação. Então, o que a gente tem que raciocinar é como agir, quais são os processos da ação e como agir. Bom, com esse centro forte, a pessoa tem a sensação de que sua vida e a qualidade dela depende daquilo que faz. É o princípio da vontade se transformando em materialização. Então, me dá essa sensação de que a vida é aquilo que eu faço. O que percebe que essa frase ela tem dois aspectos. Né? Um, que é necessário à nossa existência, a habilidade de execução, de ação, mas que traz essa sensação de que a vida é a qualidade daquilo que eu faço. Na verdade, eu sou uma parte da natureza. Se a gente fizer uma comparação com a flor, né, ela recebe os elementos de energia sutil e grosseiro, água, luz, e se desenvolve, ela age, ela tem um princípio de ação, no qual ela se desabrocha e cumpre o papel dela na existência. Mas esse centro dá a sensação, vamos supor que existisse um Manipura Chakra na flor, e o que coloca nesse texto é que esse centro forte dá a sensação de que a vida depende da qualidade do que eu faço. E, na verdade, o que eu faço é um processo da natureza. Então, ele tem esse viés de nos iludir no aspecto de ficar preso à ação. Podem moldar, dirigir e desenvolver o que acontece em suas vidas. Né? Eu tenho a capacidade de livre-arbítrio, eu posso agir, eu posso escolher o tipo de ação. Até no Gita é colocado, né, 3 tipos de ações. Né? Karma, a ação, o resultado de uma reação. Né? Vikarma, a ação contrária à harmonia. E a karma, quando eu ajo com a consciência. Quando eu me desvinculo do aspecto físico da ação. É só para deixar esses 3 termos claros, né? Karma é um princípio de ação. Eu ajo e tenho uma reação. Vikarma é uma ação de desarmonia, né? Que seria o princípio de pecado, dessas ações que não trazem estabilidade. E a karma seria quando eu ajo sem vínculo com o meio no qual eu estou existindo. O meu corpo é um veículo. O meu corpo gera karma e vikarma. A karma é quando a ação é da consciência, não está ligada ao corpo. Então, não gera uma ação como resultado físico daquilo. Então, essa compreensão dos processos de ação é ligado a esse princípio, essa harmonia desse chakra, que vai dar o impulso para sair desse triângulo e entrar nos aspectos mais sutis da existência, que é o Anahata Chakra, o chakra da garganta, o Agnya Chakra, que são os que vão começar a trabalhar com outros aspectos do relacionamento e não mais tão
instintivo e animal. Então, o fogo, que é a energia de águia, e uma coisa também no Ayurveda que é colocado, né? No Ayurveda é colocado que você não é o que come, você é aquilo que você digere. Essa colocação ela é interessante porque a capacidade digestiva, que é a águia, que é o fogo digestivo, que é exatamente dessa região, ela é o que dá a nossa existência. Eu sou aquilo que eu tenho a capacidade de digerir. Se eu comer, sei lá, pedra e digerir, tirar os nutrientes da pedra, e aquilo me fizer me satisfazer, tá tudo certo, está resolvido. Não tem. Agora, se eu comer alface e meu organismo não conseguir digerir, eu vou passar mal. Então é esse fogo, né, que representa também a disposição de recomeço. Então esse, lá no fim, está escrito em nossa cultura, essas qualidades são altamente valorizadas, porque no nosso mundo de ação, de execução, né, nós somos altamente cobrados para ser aquilo que é a era que está indo, que está deixando. E talvez esse coronavírus aí seja esse ponto de passagem para uma nova era, né? No curso de Kundalini, Yogi Bhajan falava muito sobre era de Aquário, que é a era que já foi, desculpa, era de Peixes, que é a era que já foi, e a era de Aquário, no qual a gente está entrando. A era de Peixes era isso: tecnologia, fazer, execução, ciência, estudo, tudo isso que a gente viveu, né? Que é o que a gente já viu. Só que isso chega agora num ponto onde já não é mais fazer, aprender, executar, e transcende o fazer, né? Já é uma era de ser. Então, esse aspecto que a gente é muito valorizado de ação, a gente é o que a gente faz hoje, né? E hoje, nessa era de Aquário que a gente está entrando, a gente vai ser aquilo que a gente é, né? Sair do ter e ir para o ser, né? Eu vou ser algo, não vou ter mais a minha identidade não é o que eu tenho, mas o que eu sou. E aí o aprendizado já vai ser um aspecto de eu vou ser o meu conhecimento e não mais adquirir conhecimento. Então esse aspecto de transferência de conhecimento, de literatura, de escola, tudo isso está ruindo, né? Tudo isso está ruindo. Eu acho muito interessante esse momento do coronavírus, que ele está colocando situações de desconstrução. Uma das coisas que eram colocadas no sistema educacional era essa coisa de encaixotar as pessoas dentro de uma sala, obrigar as pessoas a ficarem durante um horário, a receber uma outra pessoa que supostamente vai transferir conhecimento para a gente, e aí ele chega e verbaliza um monte de coisas que às vezes é útil ou não, que é interessante, vai me servir ou não também, e você é obrigado a ficar escutando aquilo. Depois você é ainda avaliado para ver se entendeu e se aquilo que você escutou você vai conseguir passar dentro de uma avaliação pré-determinado. E aí existe uma discussão muito grande desse sistema, não tem o menor sentido, né? Um conjunto de matérias, um horário específico, você entra numa caixa, fica lá, levanta, depois sai e volta e fica esse processo de transferência de conhecimento ele é muito questionável hoje. E hoje, com o processo que a gente está vivendo hoje, não poder ir à escola, apesar de ter todo um processo muito importante da escola, mas de não poder ir, ter que achar outras alternativas. Então, o ser humano ele é obrigatoriamente, nesse momento, tendo que repensar vários aspectos, querendo ele ou não, concordando ou não. É importante uma reavaliação de todo esse processo educacional, de ensino, porque a gente está entrando num novo período que foi necessário o período anterior. Percebe que não é uma questão de melhor, pior, de apocalipse, de períodos que eram ruins e agora vai ser o ápice da Terra. Não é nesse campo que está sendo falado. É uma discussão de que existem fases. Uma fase absolutamente necessária de construção de tecnologia, de ensino, de desenvolvimento, tudo isso que a gente viveu extremamente necessário, que nos impulsiona a um novo processo existencial que a gente precisa repensar e entrar nesse novo caminho. O material didático desse curso que eu fiz é o professor da era de Aquário, que é o professor com essa perspectiva de que tudo isso já era. Tudo isso que a gente está vendo é o passado que me impulsiona a uma nova percepção existencial. Talvez a gente não saiba exatamente o que é, mas é esse novo momento. Esse chakra representa muito isso, essa disposição de recomeço, essa vontade de fazer, esse princípio da ação, esse ponto de conexão
com a nossa estrutura humana. Se a gente pegar desde o Homo sapiens até hoje, o ser humano vem numa escalada de sair do animal e alcançar uma consciência divina. Uma consciência divina no sentido de se desvincular do animal. Nós somos, talvez, privilegiados de estar nesse ponto de transferência, de sair de uma condição de execução animal, de fazer, de nós sermos aquilo que a gente faz, age, que está se transformando numa perspectiva de um humano no seu sentido mais bonito da palavra, de não ser mais um animal, de ser um ser que transcende o aspecto de animal. Se a gente não está percebendo isso, está perdendo a nossa existência nesse momento que nos está dando essa possibilidade de viver essa transição, né? Se a gente pegar e analisar 100 anos atrás, 80, 50 anos atrás, era industrial, a pessoa nascia, trabalhava numa fábrica, ficava 50 anos numa fábrica, 30, 40, sei lá quanto, se aposentava, ganhava aposentadoria, criava família e morria. Era quase que uma prole de bicho que nasce, tem os filhos, cuida dos filhos, e aí fica velho e morre. Só que aí a estabilidade dava uma condição de inércia, onde a pessoa entrava no trabalho, ficava ali até morrer. E esse era o sentido da vida. Não estou colocando aqui melhor ou pior, mas hoje já existe um monte de questionamentos. Hoje a gente não tem mais segurança, não tem mais nada. A gente está sendo obrigado a perceber a vida de uma forma diferente. Que, volto a insistir, era absolutamente necessário que foi passado. Se não fosse passado aquilo, a gente não estaria falando nada disso agora. Então, com o domínio desse centro, a pessoa se torna exuberante e expressiva. É o centro de ação. Quanto mais a capacidade de agir, mais essa exuberância que está sendo colocada aí. Quando a energia está baixa, a pessoa tenta compensá-la com drogas ou alimentos. O alimento aí está sendo colocado basicamente como droga, né? Porque se você pegar, com certeza o tipo de alimento aí não é um alimento saudável, né? Ele tenta compensar com açúcar, com gordura, com álcool, com algo que me tire, né, que me leve a um entorpecimento da realidade. Quando a energia desse centro está baixa, eu não consigo me conectar com a ação. E aí as minhas ações, elas são ou de forma inerte, né, eu entro num processo depressivo, ou uma ação desconectada. E aí aquilo que eu faço não está condizente com a realidade. Aí eu tento criar uma realidade ilusória. A droga é bem esse processo, né? Eu tento entrar num mundo paralelo. Se você excluir a droga, mesmo essas tentativas da gente de achar formas de vida diferentes tal, muitas vezes é uma fuga que a gente tenta achar um mundo paralelo, porque a gente não está se encaixando. Não sei se vocês lembram, mas esse desencaixe da existência ele está muito correlacionado ao chakra anterior, só Adhisthana Chakra. Então percebe que é uma engrenagem, onde a desarmonia de um leva à descompensação e desarmonia de outro também. Ira, culpa, ressentimento e ambição são sentimentos que acumulam nesse centro, que é bem estrutural, essa estrutura que está sendo colocada, né? A raiva é uma desconexão, eu não consigo satisfazer aquilo que eu imagino que deva ser, e aí me gera raiva, e a raiva me gera ira. A culpa é extremamente um processo no qual eu não admito aquilo que eu estou fazendo e o resultado daquilo não é satisfatório para mim. E aí me gera uma percepção de culpa, que vai gerar ressentimento, que vai depois, a gente vai entrar no mérito do comportamento, é o ponto desse chakra, que é preocupação. Se o primeiro era integridade, né, que gera a desconexão da realidade, o segundo era a autenticidade, que gera medo. O terceiro, que é esse que a gente está vendo, gera um sistema de preocupação, que a gente vai ver a seguir. Ambição, porque é fazer. Quero fazer, quero fazer, quero fazer. Eu acho que a gente nunca vi isso, pode ser enganado, mas se fizer uma correlação com as eras, né, esse chakra é a era de peixe, né, é o chakra do fazer. E talvez o chakra seguinte, que a gente vai entrar semana que vem, na rata, começa a era de peixes. Se a gente pensar nesses triângulos inferior e superior, onde os três primeiros dão essa base, eu acho que até esse momento que a gente está vivendo, era a predominância desses três chakras: sobrevivência, ação, desejo. É interessante isso, né? Desse ponto para frente, a gente está entrando numa nova era,
que é essa era de peixes, onde a gente começa toda uma situação de sede, de doação, de conexão, de ampliação de consciência, de estabelecer um processo de não ter mais eu, todo esse processo novo que está sendo falado, e talvez agora comece a se entender, isso é falado no yoga há algum tempo, mas talvez agora se comece a compreender de forma um pouco mais clara, é essa nova era que a gente está entrando, que é chamada da era de peixes. Bom, é a porta de entrada ao quarto chakra, que é o Anahata Chakra, que já foi colocado de diversas formas. Ele é a conexão, ele é o ponto de intermédio. Se fizer um desenho do ser humano sentado, vai ser Manipura, Swadhisthana, Muladhara, Swadhisthana e Manipura, fazendo um triângulo, abrindo. E o triângulo superior é interessante que ele abre do ponto do Anahata Chakra, o meio entre Manipura e Anahata, o quarto chakra, e aí abre para o infinito. Se um triângulo fecha, né, se essa era que a gente está terminando, ela termina nesse ponto, a gente entra numa nova era que se abre, e aí se torna infinito. Né? Aí se torna um processo de expansão que não tem limite. Ponto de reunião de energia e organização dos 3 primeiros chakras. Esse ponto para poder penetrar nos domínios superiores. Esse é um ponto fundamental de compreensão. Porque muitas vezes a gente entra nessa busca, nesse processo do yoga ou qualquer outro que seja, tentando dar o passo maior do que a gente consegue executar. E essa frase ela é fundamental, né, quando ela coloca é o ponto de reunião de energia e organização dos 3 primeiros chakras. Eu necessariamente, até alguém fez essa pergunta no encontro anterior, é uma escada? É uma escada. Eu preciso necessariamente estar com esses 3 processos, esses 3 centros organizados, compreendidos e harmonizados, para que eu consiga penetrar em domínios superiores. Eu não consigo elevar minha consciência se eu não tenho a base estruturada. Então, é muito importante trabalhar esses 3 primeiros chakras em todas as suas possibilidades físicas, estudo, de compreensão, porque eu preciso estar com isso organizado e as energias reunidas nesse ponto para que eu consiga transcender. É muito colocado, não sei se vocês já ouviram, alguém já com certeza já ouviu isso, falar que quando a Kundalini desperta, a pessoa não está preparada, ela fica louca, entra no estado de loucura. Né? Isso é colocado, e eu não vou entrar no mérito de ser metafórico ou não, mas é muito nessa questão de que a pessoa, se ela não está estruturada para uma compreensão superior, ela se perde completamente no processo, que são alguns elementos que nos levam à capacidade sutil de percepção, nos eleva à consciência no estado, só que se a pessoa não está com capacidade de compreensão daquele estado, ou não vai adiantar nada para ela, ou vai levar a um estado de loucura, de desconexão com a realidade. E aí a pessoa perde completamente esse princípio que é fundamental estar estabelecido. A nossa existência ela é feita de movimento, eu preciso entender as ações e ter um conhecimento básico desse sistema. Básico não, conhecimento profundo desse sistema para que eu possa galgar novos domínios superiores. Com esse chakra fraco, há muita ideia e boas intenções, mas não frutificam. Que é isso, né? Ideia, criação, vontade, desejo, está ligado ao chakra anterior, que são os órgãos sexuais, desejo. Mas se eu não tenho esse chakra resolvido, fica só no desejo, fica só na intenção. E aí não frutifica. Então, apesar de ser um chakra muito ligado à nossa era, né, mas é a nossa era, é o que a gente vive, a ação. Né? Nós somos um produto de ter que agir de alguma forma e escolher a melhor ação. E em nossa cultura, como eu já coloquei, essas qualidades são altamente valorizadas. Então, os 3, né? Os 3 primeiros chakras são muito importantes. Não que os outros não sejam mais ou menos importantes, mas esse é a base, é a estrutura que vai nos dar a condição de continuar essa caminhada. Bom, a parte de compreensão, né? Não há conhecimento sobre integridade e autenticidade. Então, voltando ao que a gente colocou. O primeiro chakra, ele é integridade. É a conexão da realidade interna e externa, aquilo que eu penso e falo. O segundo chakra é a autenticidade, aquilo que eu me propus da vida, ser autêntico com a vida.
E aí gera o princípio de medo, porque eu não confio em mim, gera uma perspectiva futura com uma ideia negativa, que é um medo. Mas o medo, ele é real. Um urso vai me atacar. Existe um urso, existe a possibilidade dele me atacar, tudo isso é real. Eu projetar que ele vai me atacar e eu vou sofrer esse ataque, já é uma projeção com uma ideia negativa, mas é baseado num fundamento real, que está estruturado em integridade e autenticidade. A preocupação, que é ligada a esse sistema digestivo, sistema digestivo significa digerir alimentos, digerir pessoas, digerir trabalho, digerir a vida. O que é a vida? O que é essa percepção que a gente tem, que é construída pela mente, que a gente formula da vida? Se eu não consigo digerir esse processo, eu vou ser uma pessoa extremamente um sofrimento extremo, onde gera vários transtornos mentais, seja ele depressão ou qualquer outro transtorno. Por quê? Porque se eu não consigo entender como funciona a vida e me entregar ao processo existencial, eu vou estar sempre brigando, tentando colocar a minha ideia da vida como sendo real. E aí existe uma grande chance de um sofrimento. Então, a preocupação, ela é positivamente existente, mas é uma não existência negativa, não tem base. A preocupação, diferente do medo, ela vai surgir por um espaço negativo. Eu não sei que eu sou íntegro, eu não sei que eu não sou autêntico. Eu desconheço esses dois aspectos. Então, lá no fundo, eu tenho um sistema de medo funcionando, porque eu não confio em mim. Eu tenho projeções negativas, porque eu não sou íntegro. Eu não sou autêntico com a vida, mas tudo isso está fora do meu campo de conhecimento. Então, gera esse sistema de preocupação. O que é preocupação? Alguma coisa vai dar errado, porque está tudo errado. Mas eu não sei o que está errado. Então, esse não conhecimento de integridade, autenticidade desses processos anteriores, me gera a esse sistema que bloqueia esse terceiro chakra, que é aquela percepção de que algo vai dar errado, que algo está errado, mas não existe uma base real. Não é o urso, não é porque eu não tenho conhecimento. É algo que não está certo. Eu estou desencaixado. Eu não ajo, e aí eu não tenho ação e fico dentro de um processo de ações desconectadas que gera esse espaço negativo. Esse bloqueio, ele vai se desfazer quando a gente honra os compromissos, integridade. Eu digo e faço, eu faço e cumpro. Isso é fundamental. Por insistir isso diversas vezes em vários momentos, mas sempre vale a pena repetir. Integridade é criar uma situação consigo mesmo, com os outros, em compromisso. Eu falo, eu faço. Aquilo que eu penso é aquilo que eu realizo. Isso é fundamental para dar a base estrutural. Quando você tem isso, você começa a honrar a vida com autenticidade. E aí você transcende o medo. Eu vou cumprir o meu papel. Dando certo ou dando errado, eu faço aquilo que tem que ser feito. Eu tenho integridade, eu tenho autenticidade. Eu desconheço esse processo. Eu simplesmente estou entregue a um processo de hedonista, quero desejos, não tenho nenhuma preocupação com nada, nem sei o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que está presa à energia nesse ponto do umbigo. Eu falo isso até porque quando eu tinha agência de propaganda, eu tinha muito essa coisa do frio na barriga, de você estar, nossa, o que vai ser amanhã, e ficar com aquela energia presa nesse sistema. É físico, né? É uma coisa que fica parado nesse lugar. Não é? Você não vai sentar e falar assim, nossa, o que vai acontecer amanhã e tem uma dor no pé, né? Ou, sei lá, uma dor no ombro. É nesse lugar que fica a energia parada, de não digerir os processos, de não compreensão, de não estar entendendo e estar sempre preocupado. Alguma coisa vai dar errado. Então, na hora que você traz integridade e autenticidade, quer dizer consciência. Consciência significa eu estou sabendo. Eu sei que eu preciso trabalhar esse processo de integridade de trabalho. Eu procuro cumprir. Eu procuro alinhar a minha realidade interna com a externa. Eu procuro trazer integridade para a minha vida. Eu procuro trazer autenticidade, fazer aquilo que tem que ser feito. Percebe? Quando eu gero consciência, e consciência significa eu estar fazendo aquilo atento. Eu não estou entregue a um processo reativo. Reativo significa existe uma ação, eu gero uma reação. Isso é uma ação reativa, no qual eu nem sei por que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Eu fiz porque
todo o meu sistema mental ele me constrói para gerar uma reação, né? E essa reação ela vai ser de uma forma espontânea no seu sentido negativo. Trazer consciência é eu estar atento, né? Eu prestar atenção, o famoso poder do agora. Eu conseguir prestar atenção naquilo que está sendo feito naquele momento. E se eu tenho consciência sobre a minha integridade, a minha autenticidade, o que eu destruo? Esse processo de preocupação. Eu libero, eu desbloqueio esse sistema. Esse é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? A preocupação, o medo. A gente está muito testando, talvez, esse triângulo inferior, né? O quanto a gente tem capacidade de lidar com esse processo de sobrevivência, medo do futuro, preocupação, integridade, o que eu faço, aquilo que eu faço com a vida, a autenticidade. É o momento de se repensar e trabalhar esses centros, esses 3 centros, esses chakras, porque necessariamente a gente está tendo que rever esse processo, né? E aí, até que ponto eu estou com medo no futuro ou não? Até que ponto eu estou fazendo, estou sendo autêntico, íntegro e estou destruindo esse processo de preocupação, né? Eu simplesmente existo e está tudo certo, não tem nada errado. É isso que tem que acontecer, né? Sem sem eu deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Entendendo sempre esse princípio da ação. Então, quando você lembra desse processo de integridade e autenticidade, você chega a um princípio de paz. Quando você se esquece, você se preocupa. E é muito importante isso, porque, como não estava no slide anterior, ele é a porta de entrada do Anahata Chakra, coração, relacionamento, compaixão, paz. E todo esse processo que a gente vai começar a ver, que está ligado ao 4º chakra. E se eu não tenho esse princípio eliminado, esse bloqueio de preocupação nesse centro, eu não consigo transcender e passar para o outro. Eu vou estar sempre preso nessa energia de medo, preocupação, sobrevivência, desejo. Esse é a minha existência, que foi a Era de Peixes. Foi esse período todo que a gente está reavaliando, repensando para entrar na nossa nova era de Aquário. Que, na verdade, né, esse princípio de tempo, de era, de passagem, é um processo mental, né? Uma projeção mental que a gente cria de tempo e espaço. Na verdade, se você compreendeu isso, você já é da era de Aquário. Se você não compreendeu, você vai ficar sempre na era de Peixe. É um processo existencial, né? Tem muita gente que está na era, sei lá, o princípio histórico, pré-histórico, nem entendeu nada de nada, mas cada um tem a sua passagem também, não é nem melhor nem pior, cada um está dentro do seu caminho. Mas essa consciência, né, ela vai dar o suporte para que a gente entre, então, no próximo capítulo, que vai ser a Anahata Chakra, que aí começa uma percepção humana, uma existência humana. Bom, eu vou fazer uma pausa para a gente, se alguém tiver alguma colocação, alguma coisa, depois alguma pergunta, e aí a gente entra na parte mais prática, né? A gente vai ver as posturas, as sombras das posturas e o final com o Kriya que a gente vai fazer, que é bem interessante. Então, eu vou interromper, voltar. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Escutei só um suspiro. Tranquilo? Podemos seguir com o bonde? Pode ir? Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, vamos lá. Passando para a parte prática. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver o que a gente pode fazer praticamente para esse centro. Quais são as sombras? Ira, que a gente já viu, raiva, ganância, vergonha. Vergonha é a ação que eu faço descoordenada, me gera vergonha. Quando eu faço aquilo que não deve ser feito, me gera vergonha. Percebe que é isso, né? A gente só vou precisar... Se alguém está com o som ligado, que eu não desliguei, por favor, dá uma olhadinha aí, desliga, porque está dando algum ruído. Obstáculos em todos os lugares. Ganesha, se tem um símbolo para isso, é Ganesha, aquele que tira os obstáculos. Então, se alguém está sentindo esse travamento aí, esse princípio do obstáculo, canta o mantra para Ganesha. Sem força suficiente, sem espontaneidade. Isso quer dizer... Gente, alguém está com o som aberto aí.
Deixa eu dar uma olhadinha. Danilo, você pode fechar todo mundo se você quiser. Então, mas eu acho que eu tenho que sair do slide. Espera aí que eu vou interromper, fechar e já volto. Já. Pronto. Beleza. Então, voltando, né? Sem força, porque é o chakra da ação. A gente já falou bastante. Isso é espontaneidade. Espontaneidade se cria com o hábito da repetição de uma ação. Adaptável a fim de ser reconhecido. Esse é um dos grandes problemas, né? Uma das grandes sombras, né? A gente querer ser reconhecido e entrar num processo de camaleão, né? De tentar se adaptar a qualquer situação simplesmente para ter um espaço que não é nosso. Contestando os próprios desejos e emoções, esse é um outro ponto fundamental da sombra, né, quando a gente começa a contestar os nossos desejos. Aí tem um ponto muito importante no yoga, que é falado de aparigraha, lá na frente é pratyahara. Pratyahara é controlar os sentidos, e aparigraha é controlar os desejos. Então, no primeiro princípio do yoga, chamado de yama, né, os cinco yamas, as 5 disciplinas sociais. E é muito confundido controle dos desejos com repressão. Então, quando a gente contesta os desejos e emoções, é porque a gente não compreende que desejos e emoções é parte da nossa estrutura existencial. Nós somos animais e animais têm desejos e têm emoções, querendo eu ou não. Então, todo esse processo de desejo, ele é um processo da natureza. Eu posso aprender a utilizar isso ao meu favor, mas eu nunca vou deixar de ter. Então, vou fazer yoga, não vou ter raiva. É uma grande idiotice. A gente vai ter desejo, vai ter emoção, porque isso faz parte da nossa existência. Nós somos a mesma coisa que falar um cachorro contestar por que ele abana o rabo. Então, na hora que o cachorro contestar, ele abanar o rabo, ele latir, é a nossa desconexão. Percebe? Quando o ser humano começa a contestar a própria existência natural, ele gera essa sombra nesse ponto de ação. Porque daí começa que é um dos problemas que a gente vive de repressão. Né? Reprime, não vai sair para o outro lado, porque a gente tem que entender e sempre utilizar essa energia. Isso é Tantra, tá? No Yoga, na tradição védica, na verdade, o Tantra não é da tradição védica, né? É um paralelo, mas Tantra é isso. Tantra é teia, Tantra é ação, Tantra é técnica, Tantra é todas as traduções que levam ao processo de ação. Nós somos esse princípio de ação, nós somos essa existência, o universo é esse movimento. Como eu entendo isso e como eu uso isso? Essa é a capacidade humana. Hoje eu vou fazer uma live de mente, quem quiser ouvir, às 9 horas, só seguir lá no Instagram, a gente vai começar a falar desse tema que é bem interessante. Nós somos animais e nós somos um princípio de agir. Eu tenho que entender esse processo, isso é muito humano, eu conseguir entender esse processo, humano no sentido de não animal, né, esse quarto chakra que a gente vai entrar, e entender esse sistema e usar ele a meu favor. Então, problemas que são relacionados a esse centro é básico, né? Problema de digestão, fígado, pâncreas, que são os órgãos ligados a esse sistema, são as glândulas e órgãos ligados a esse chakra, né? Pâncreas, fígado, sistema digestivo. Então, são os problemas físicos que trazem a desarmonia nesse ponto. Mas são algumas práticas, alguns asanas que são usados para esse ponto. Estiramento, a gente já fez várias vezes, se eu não me engano, a gente vai fazer na prática amanhã. Não sei se tiver ou não, acho que não. Amanhã vai ter uma prática de Hatha Yoga geral, uma prática bem importante, mas eu não me lembro. Bom, estiramento, que é aquela postura no qual a gente estira, tira os ombros, tira os pés, dá um palmo e respira. Postura do arco, né, da Nurasana, que é essa aqui, segura os calcanhares, puxa e projeta o externo. Postura do peixe, que ela pode ser com a perna estendida, que é apoio nos antebraços, topo da cabeça no chão, ou com a perna flexionada do lado externo do quadril, pode ser feito das duas formas. E respiração do fogo. Respiração de fogo, que é aquela com barriga para dentro e para cima, abaixo do umbigo, sem movimentar a parte do abdômen, trazendo a respiração, expirando pelo nariz e de forma que você empurra o umbigo para dentro e para cima, para dentro e para cima, mais ou menos nesse tempo, de vai dar uns 40 por segundo, se não me engano. Esse exercício de respiração de fogo é muito importante para esse centro de energia. O mantra, eu coloquei esse Gobindi, Mukande, Udari, Apari, Aryang, Karyang e Nirnami, e Akami, que é o mantra desse centro.
De novo, se alguém quiser, me pede, eu mando a gravação, o link desse mantra, que é o mantra press. Ou aquele har, que a gente usa bastante também na Kundalini. Sai lá do ponto do umbigo e vai lá no palato com a língua har, 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 har. Trabalha muito esse ponto, né? Os dois, chamado de guptas, as duas cavidades de criação. É o centro de energia sexual e a boca, né? Que é a criação da vocalização, da fala. E aí, então, a gente vai entrar agora no Sudarshan Chakra Kriya. É um Kriya bastante avançado, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, tranquilo, faz o que dá para fazer, respira normal. Ele é um pouco complexo. Então, eu vou tentar explicar, né? Aqui é um resumo, se alguém quiser, eu passo esse resumo no grupo. É uma das maiores meditações, possui poderes transformacionais, a identidade é reconstruída e queima o karma passado. Então, é tido que é atravessa todas as barreiras interior, neuróticas e psicóticas. É um dos principais Kriyas, tá? Até o Yogi Bhajan fala assim, dos 20 tipos de yoga, incluindo a Kundalini, e esse é o Kriya mais alto. Essa meditação atravessa a escuridão e dá um novo começo. É um Kriya simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. É uma meditação como um arado, empurra a neve, limpando o caminho. Limpa os karmas passados, como um botão de reinício, né? O Kriya para esse momento, tá? Reinício da nossa existência. Esse Kriya é um dos mais importantes. Bom, as instruções, eu vou colocar aqui, depois eu tiro, aí a gente fala sobre elas de novo, que vai ser um pouquinho complexo. Vamos lá. Postura, sentado, fácil e leve trava no pescoço, já andar a banda, que é trazer o pescoço em direção ao peito. Os olhos fixos na ponta do nariz. Não deve ser feita essa meditação com os olhos fechados. Então, manter um décimo olhando para a ponta do nariz. A gente vai bloquear a narina direita. Eu vou tirar aqui, vou falar, que é melhor, que eu acho que vai ficar melhor do que ficar lendo. Vamos lá. Tá. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai bloquear a narina direita com o polegar direito. Aquele muda, tá? Que é prender os dedos aqui, deixar o polegar e deixar os dois dedos. Que é chamado de Vishnu Mudra. Nós vamos bloquear a narina direita com o polegar. E aí, inspira lenta e profundamente pela narina esquerda. Eu vou colocar o mantra para vocês entenderem que tem um tempo certinho de respirar isso, senão vocês não vão conseguir fazer. Então, inspira pela narina esquerda. Inspira. Profundamente. Retém, tampando, retém. E a gente vai bombear 16 vezes cantando o mantra Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. 16. Com 3 puxões. Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Barriga, então, como se fosse a barriga, tá? Wahe. Nos 2 primeiros, 1/3 da puxada. E no Guru, puxa bastante. Então, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Isso na retenção. O mantra vai dar o tempo, tá? É bastante. São 16 vezes. Se não conseguir, não tem problema. Faz o que é possível. É um treino. Então, tampa, inspira. Wahe Guru, Wahe Guru. Eu tô falando, mas na verdade não vai. Wahe Guru, não vai falar, você não vai soltar o ar, vai estar retendo. Então, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Cantando junto com o mantra. 16 vezes. Quando terminar, você desbloqueia a narina direita e expira com a esquerda. Então, 16 vezes, 16 bombas. Após as 16, desbloqueia a direita, tampa e expira com a esquerda. Volta inspirando com a direita. Tampa 16 vezes. Alterna, expira com a esquerda. Tá claro? Termina, inspira, segura por 5 ou 10 segundos e expira. Estica os braços, espalha essa energia gerada toda. E aí a gente termina o Kriya. Alguma dúvida? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um pedacinho do mantra. Vamos ver se dá. Para vocês ouvirem uma coisa. Ó. Eu vou depois voltar para o começo. Aqui começou o mantra.
Tudo na retenção, tá? Vão ser 16. Tudo isso na retenção. Olha, aí solta o ar. Tá vendo esse sininho agora, ó? Ouviu? Esse sininho é a hora de inspirar. Queria colocar isso só para vocês entenderem. Esse sininho, ele vai tocar, é para vocês saberem que ali inspira. Então, o arreguro, 16. Expira. Quando o sininho der, porque senão você vai inspirar e não vai ter entrado o mantra ainda. Aí você vai ter que ficar esperando o mantra. Então, expira com lento e profundo. Quando der o sininho, você... senão você não vai conseguir fazer 16 vezes. Deu para entender? Ele é um pouquinho mais complexo que os outros. Todo mundo entendeu? Danilo, mas a gente vai cantar também? Não, você vai reter. Né? Inspira, retém. E aí acompanha o mantra. Com os bombeamentos da barriga para dentro. Mas se você cantar, você está soltando o ar, daí não é. Inspira, retém e movimento da barriga. No tempo do mantra. Vocês vão ver que é bastante tempo, tá? Quem comeu não vai conseguir fazer. Vocês veem que é bastante, 16 vezes, são bastante vezes. Então eu coloquei, na verdade, esse mantra, essa cria é para ser feito 15 minutos. Eu ia fazer 3, mas eu percebi que 3 não dá para a pessoa entender o tempo quando já acabou. Então eu vou fazer 6 minutos, que é para entender esse tempo de inspirar 16 vezes, expira, inspira 16 vezes, que é um pouco complexo. Então 6 minutos dá para entender esse processo. Vamos lá, então? Ajeita a postura. Só um detalhinho. A gente vai fazer, quando terminar esses 6 minutos, traz a mão em Dhyana Mudra no joelho, inspira, retém, expira, chacoalha o braço para dar uma espalhada nessa energia que vocês vão ver que vai gerar. E aí termina o Kriya. Então, todo mundo senta, prepara a coluna reta. A mão esquerda, Dhyana Mudra, em cima do joelho, voltada para cima. A mão direita fecha, polegar pressiona a narina direita. Esses 2 dedos vão fechar a narina esquerda quando necessário. Dá algumas respirações, mantenha a coluna reta. Que a gente vai começar. Eu vou soltar o mantra. No primeiro pode ser um pouco difícil de pegar aí a respiração, aí tenta no andar entender. Deu o sininho, inspira profundamente 16 vezes. Vamos lá. O olho 1/10 aberto, olhando para o nariz. Inspira.
Inspira. Traz as mãos no colo, palmas viradas para cima, retém. Respira. Traz as mãos para o alto, chacoalha. Abre os olhos. Gente, não sei vocês, mas eu tô suando. Como foi? Tá bem. Dá calor mesmo, né? Conseguiram bastante. acompanhar? Consegui, Quase, deu uma quase até o canseira. final. Conseguiram Quase achar até o o final. tempo? canseirinho. Entraram aqui no quarto, mas tudo bem. Eu não consegui fazer até o final, não. É Eu também difícil. É bem difícil. E é Eu difícil, também não coordenei as coisas, não. né, coordenar o tempo e é bastante tempo de retenção, né? Mas No tudo... começo, no início até que eu consegui coordenar, mas depois, no meio do caminho eu já me perdi. Mas no final é treino, é a primeira vez que está fazendo, então não tem essa, mas vê que trabalha muito essa energia dessa localização aí. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tudo bem, Daniel. Uma canseira. Essa do calor, né? Bom, gente, hoje Eu era vi isso. que a Emanuele estava na sala, mas eu acho que ela não poderia fazer essa coisa, não. Não. Hein? Ela Eu não não vi dá. se ela está na sala. Não dá. Ah, Ela não tá. pode. Ela não poderia. Força muito, não... Não vão você falar, vou até colocar no grupo, quando eu colocar o link, que grávida. Grávida, não dá para fazer isso daí, não. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai entrar no Anahata Chakra. A gente começa já com uma energia mais superior. Superior não, uma energia mais elevada. Palavra melhor, mais sutil. No meio do caminho. No meio do caminho. Começa agora, a gente vai tirar o ano. Alguma pergunta? A gente termina aqui. Vou terminar com um vamos, depois eu abro para pergunta, só para a gente finalizar, né? Mantém a coluna reta, inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Namastê.